O jornalista Bob Fernandes, então comentarista da TV Gazeta de São Paulo, há 6 anos atrás já alertava sobre o perigo de Bolsonaro ao Estado Democrático. De ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, protestos contra o pastor e deputado Feliciano, eleito presidente da comissão. Feliciano é aquele que diz serem amaldiçoados os descendentes de africanos e que tem um discurso radicalmente homofóbico. É um direito do pastor e deputado, é a opinião dele. Como é direito se considerar um deboche um cidadão com tais posições presidir a Comissão de Direitos Humanos. Mas quem roubou a cena foi o deputado Jair Bolsonaro, um entusiasta de Feliciano. Bolsonaro tem uma estranha fixação com o tema da homossexualidade. Sempre que a polêmica ressurge no Congresso, o deputado parece se excitar. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim, ele está no 6º mandato e já tem 2 filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado. Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes, mas é um homem perigoso para a democracia. Com atitudes como o então deputado do Baixo Clero dava mostras claras de sua psicopatia. O grande problema aí posto é o desrespeito à democracia. É o fazer da política local de um debate insano. É o fazer da política e dos mandatos eletivos um circo de horrores, onde se apresentam sem pudor algum a intolerância ao pensamento divergente, o reacionarismo, a mentira, o ódio e a divisão ideológica falsa, que ainda gera mais afastamento da população para as pautas políticas, que diretamente atingem elas mesmas. Grande assunto do dia, claro, você sabe, né? O senhor Roberto Alvim, secretário nacional de Cultura, que corresponde ao Ministério da Cultura, antigo, né? E a declaração que ele deu, que durante a madrugada foi um assombro, todo mundo falando. Logo pela manhã, eu próprio fiz questão de lembrar esse ponto às 7h30 no Jornal da Manhã, no momento das manchetes, né? E isso repercutiu pelo país inteiro e foi uma coisa inacreditável. Por quê, né? Porque o secretário nacional de Cultura, que tinha sido, inclusive, elogiado pelo Bolsonaro dias antes, ele tinha dito ontem, inclusive, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, o Alvim, né? O Alvim que é nazista. O Alvim, nazista, ele deve ter lido, porque foi daqui que ele tirou, essa belíssima biografia que eu tenho, citei até no Jornal da Manhã, Joseph Goebbels, uma biografia do Peter Longerich, né? Aqui, ó. É um belíssimo trabalho, ele é considerado um dos maiores especialistas sobre o Terceiro Reich, sobre o Holocausto, né? E faz um trabalho muito bom no Brasil, porque eu digo no Brasil porque muitos livros também são editados em língua portuguesa, mas em Portugal, né? É editado pelo Objetivo. Ele pegou aqui uma passagem, quando Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler, foi até o final com Hitler, né? Lembre-se que depois ele tem lá, obriga a mulher a suicidar e depois mata todos os filhos, é uma tragédia, porque suicida, ele participante de tudo, de toda a barbárie nazista, né, e do alto escalão. Ele era inclusive do alto escalão nazista, o único que tinha formação, ele era doutor em filosofia, um doutorado meio chinfrim, mas era o único. Né, que tinha qualificação. É curioso, estou falando lá da camada dominante ali do partido nazista, né? Bem, e aí esse Alvim copiou um trecho idêntico. O Goebbels escreveu, e está aqui,
A arte alemã da próxima década será heróica, será nacional ou então não será nada. Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional ou então não será nada. Ele só trocou alemã por brasileira. É isso. Então, nós tínhamos na Secretaria de Cultura, que é o Ministério da Cultura antigo, um nazista. E o pior é que esse nazista disse isso ao fundo com uma música do Wagner, que todo mundo aqui acompanha, Richard Wagner, que foi usado pelo nazismo, né? Era o músico de preferência do Hitler, né? Ia sempre, quando tinha a festa anual de Wagner na Alemanha, ele comparecia, visitava, tinha relações muito próximas com a filha de Wagner, né? Wagner era tocado nos campos de concentração, onde morreram 6 milhões de judeus e milhões de presos políticos da Europa Oriental, né? Soldados soviéticos, ciganos, gays, todos os adversários do regime nazista, os maiores e mais tenebrosos campos de concentração. Primeiro teve no território alemão, depois na Polônia, lembrar de Treblinka, de Auschwitz, né? Lembrar de Babi Yar na Ucrânia e por aí vai. E lá se tocava Wagner. Bem, Alvim, nazista, né? Secretário Nacional de Cultura, tocando Wagner ao fundo, lendo Goebbels e estabelecendo o modelo de Goebbels como para a cultura brasileira, num cenário estranhíssimo, né? A bandeira do Brasil, uma cruz aqui, foto do presidente lá em cima, um negócio aterrador, coisa de nazista mesmo. Imbecil ainda vem pagar de nacionalismo, de nacionalista, não é nacionalista. Porque, escuta, Wagner é um baita de um compositor. Wagner é um baita compositor. Só que tem uma questão, ele é um compositor das regiões alemãs, da Bavária, da Boêmia, da Alemanha. Ele é um nacionalista de lá. Ele é um nacionalista calcado, Wagner, tá? Calcado no que foi a Germânia, outrora os povos teutônicos. Ele é um romântico, que é o estilo, inclusive, musical dele. É um estilo diferente. Se esse imbecil aí da Secretário Nacional das Artes, né, da Cultura, se ele fosse realmente um nacionalista, ele até poderia fazer um discurso merda como esse que ele fez, falando em cultura degenerada, porque é o mesmo texto do Goebbels, é o mesmo texto do ministro da propaganda nazista. Mas ele poderia, sabe quem que ele botaria para tocar aqui no fundo? Ele tocaria Eleazar de Carvalho, grande maestro, ele tocaria Carlos Gomes, ele tocaria Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, ele tocaria pessoas que fizeram músicas brasileiras e que eram sim grandes nacionalistas, com seus defeitos ou não. Bem, o Alvim caiu, o secretário nacional de Cultura, que imitou o texto nazista, caiu. Ele caiu, e informo vocês, não foi por este motivo. Ele iria cair de qualquer maneira. Os meus passarinhos disseram que ele já estava caído, meus passarinhos de Brasília e daqui de São Paulo, que tinham informações diretas de dentro do governo, disseram que ele já estava caído muito. A semana passada ele já tinha ido de embrulho. E por que ele tinha ido de embrulho? Porque o núcleo bolsonarista está funcionando na base da paranoia total. E eu já disse isso, o final deles é eles mesmos olharem para o espelho, né, e chegar a cometerem suicídio porque eles ainda não são completamente bolsonaristas. Sim, é assim que acontece no núcleo de lugares fechados, com paranoia, tipo Olavo de Carvalho. Um dia o Olavo de Carvalho vai chegar no espelho e vai tentar se matar porque ele não é tão olavista quanto ele queria. A mesma coisa vai acontecer com o Bolsonaro. Então, eles estão se comendo internamente de medo deles mesmos. Isso aí é uma coisa muito natural em grupelhos fechados. Olha, me parece que a pessoa que mais acertou nessa história toda, e é provavelmente porque os passarinhos dela são tão próximos dos meus, ou os meus dos dela, foi a Magalhães,
no jornal Estadão. Ela disse que o Alvim, ele sabia que estava sendo fritado, ele sabia que ele ia cair, então ele chutou para cair, ele chutou, eu vou cair, mas vou cair atirando, ou seja, eu vou cair como um cara que tem afinidade com a extrema-direita, e assim vai ficar claro que eu sou o mais extremista de todos, e assim eu atraio a militância do Bolsonaro para mim. Quer dizer, o Bolsonaro vai me sacrificar, mas eu vou manter erguido a chama do nazifascismo, entre aspas, interno ao bolsonarismo. É isso que ele fez. É exatamente isso que ele fez. Foi proposital. Ele extremou para cair. O Planalto havia avisado o Congresso que o secretário seria demitido após a repercussão do caso e a manifestação pública da classe política. Entre os que pediram a saída está o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, e um monte de gente, instituições diversas pediram também a exoneração do cargo dele, né? Pois isso muda muito pouco em termos de um Olavete citar esse tipo de coisa, né? Presumo que seja do grupo olavista, Olavete, né? Enfim. E também não vai fazer a gente esquecer do escândalo da SECOM, não vai fazer a gente esquecer que tem o irmão do chefe da SECOM lá, que está ligado na empresa e que continua ligado, e o próprio secretário, né? Não vai fazer a gente esquecer da corrupção que o Paulo Guedes está envolvido, né? Que investigações que estão em curso aí, além da agenda antipovo desse governo. Então a gente vai conseguir mastigar chiclete e andar ao mesmo tempo. Então essas questões são muito importantes, vão ser abordadas, mas também vai haver pressão para que esse tipo de declaração e esse tipo de atitude não seja tolerada aqui no Brasil. Não é? Foi importante ele ter sido demitido? Foi, mas é óbvio que isso acaba sendo uma tentativa de abafar o caso por Bolsonaro e por seus aliados, porque a situação se tornou insustentável. Alguém dentro do governo disse: olha, vamos demitir esse cara, porque se a gente não fizer isso, a nossa reprovação, a nossa aprovação pode cair, a reprovação pode subir. E aliás é algo que eu tinha previsto no meu vídeo anterior. Eu disse que certas coisas, para quem elogiou o Ustra, pode parecer que, como Bolsonaro já fez, pode parecer que isso não é nada. Mas o problema é que esse tipo de atitude com relação a esse governo nazista é tipificado, não é, dentro da nossa Constituição como algo inadmissível. Então, a partir disso, as chances são grandes de ter uma repercussão maior, de ter consequências mais complicadas para o Bolsonaro, né? Enfim, e por isso o Roberto Alvim acabou sendo demitido, não é? Tudo isso aí está sendo construído uma narrativa por trás, tá? Não são elementos soltos. Alguém falou para esse imbecil fazer esse discurso. Desse jeito, com essa música, eles estão provocando reações. Olha como funcionam as coisas. A gente vai lá e está começando a bater nesse cara. Alguns vão bater pela esquerdinha tosca, alguns vão bater por uma esquerda mais séria, nós estamos batendo pelo nacionalismo e o trabalhismo, de certa forma, e outros vão batendo por outros, né, até liberal, todo mundo está contra a absurda fala desse imbecil, esse tipo de coisa apatetada. Está jogando a população contra essas pessoas e nós. Porque essas pessoas vão vinculá-lo ao Bolsonaro, então as pessoas algumas pessoas apoiam o Bolsonaro. O que está acontecendo é que, aos poucos, vai se sedimentalizando, vai se cristalizando, se acostumando a população com falas fascistas. Porque está havendo uma preparação para uma ruptura do Bolsonaro com a República, da substituição da mesma por uma república bolsonarista, sei lá. Ele não consegue ser fascista. Mas olha
Olha o que está acontecendo, olha os arremedos, olha cada coisinha que vai vindo. É AI-5 um momento, aí todo mundo fala de AI-5, Guedes, Bolsonaro, Eduardo, Olavo, o general Heleno, que não cala a boca, né? Agora tá meio quieto, né? Aí, em outro momento, vem a pessoa que é da Fundação Palmares, vai falar mal dos pretos, que é quem cuida, né? Desse tipo de coisa da cultura dos negros, a cultura negra, né? Aí vem a pessoa que mora, a Fundação Casa do jurista lá, do Rui Barbosa. Desconhece, não sabe a importância do Rui Barbosa para a República Brasileira, para a nossa nação. Aí vem os cristãos malucos e fazem teorias da conspiração, entende? E aí tudo que não é eles é o comunismo, é o inimigo interno, mas também temos inimigos externos. Tudo isso é o ethos do fascismo. Está nascendo essa parada no Brasil. Esse governo está fazendo a gente cansar aqui, não é sempre uma coisa diferente, prejudicando o nosso sono. Mas eu digo para vocês que eu acho que a gente vê motivos no mundo e inclusive no Brasil para ter um pouco de esperança e para acreditar que a luta que nós devemos travar pode trazer frutos no futuro. Vai depender muito da gente, vai depender muito da nossa militância, vai depender muito do fato da gente enfrentar todos os aspectos danosos, problemáticos desse governo, e não apenas um deles ou outro. O nosso projeto de revolução, gente, nós que somos de esquerda, não temos um projeto de revolução, nós temos vários. Nós temos os anarquistas falando, nós temos social-democratas falando, nós temos trabalhistas falando, nós temos católicos de esquerda falando, nós temos intelectuais falando. E nós falamos coisas diferentes. Só tem uma coisa que nós falamos igual. Não dá para conviver com a pobreza que o capitalismo produz. Segundo, nós não vamos abrir mão da liberdade individual, porque eles pensam que é deles, mas eles não a protegem. É isso. O nazismo nunca mais. E nós vamos fazer o Alvim não ser substituído por outro igual a ele, por outra Olavete. O Olavo é o produtor muito contundente de um seminazismo que se distribui na sociedade, inclusive em estudantes. Nós estamos aqui para botar esses caras na berlinda e dizer para todos os esquerdos: nós só vamos vencer com a inteligência, com a reflexão, com o estudo. Ficando diferentes dos liberais, ficando diferentes da extrema-direita e da direita como um todo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque nós acreditamos ingenuamente no nosso propósito. E nós vamos continuar sempre os grandes tolos, as pessoas que choram quando um cachorro morre, as pessoas que querem ter uma vida em favor da própria vida.